Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e, como habitual, temos do outro lado o Eduardo Carvalho. Ora, nós regressamos com mais uma edição do nosso podcast. Neste caso, vamos falar sobre o final do campeonato. Há momentos, há coisa de uns minutos, acabou o último jogo do campeonato e vamos também falar acerca disso, vamos ter tempo para tudo. Antes de mais, ia perguntar-te, Eduardo, quais é que são os teus destaques desta jornada, nomeadamente o teu remate de trivela e remate ao ângulo? Sim, como todas as épocas, felizmente há sempre algumas decisões que ficam para a última jornada. Esta época não foi exceção. Tínhamos já o título de campeão nacional definido a priori, e já há 2 jornadas atrás, mas esta época tínhamos ainda a decisão pela Liga Europa, o clube que ia ter a possibilidade de usufruir da última vaga para a Liga Europa, e ainda a definição do terceiro lugar, que daria acesso também à mesma competição, só que com a diferença de ter quem entrasse ainda no pódio teria um lugar direto na fase de grupos dessa competição. Quem entrasse através do quarto lugar ainda terá que disputar pré-eliminatórias para aceder a essa mesma fase. Por isso, era uma jornada que colocava aqui algumas decisões em perspectiva, e para mim o meu remate de trivela foi precisamente a disputa pela Liga Europa, em que o Sporting de Braga e o Sporting estavam em duelo aceso pelo terceiro lugar. O Sporting de Braga recebia o Futebol Clube do Porto, já campeão nacional, há 2 jornadas atrás. O Sporting visitava o Estádio da Luz para enfrentar o Benfica, e eram 2 jogos que definiriam essa vaga direta na fase de grupos da Liga Europa. No caso do Sporting de Braga, o seu jogo começou por ser muito difícil para os arsenalistas. O Futebol Clube Porto dominou por completo a primeira parte do desafio. Teve até uma ideia para o jogo completamente diferente do que tem sido habitual nas equipas de Sérgio Conceição, com um controlo do jogo com bola, também um domínio territorial de todos os espaços, um excelente posicionamento da equipa no terreno, e praticamente o Sporting Braga não teve oportunidades para criar perigo na primeira parte. O Futebol Clube do Porto, sem perigar também de sobremaneira a baliza, a defesa de Mateus, defendida por Mateus, teve uma ou outra possibilidade de marcar. Conseguiu por Uribe esse desígnio. No entanto, foi uma vantagem algo curta para o domínio que os Dragões tiveram nessa etapa inicial do jogo. Na segunda parte, o jogo transfigurou-se. O marcador do gol do Futebol Clube do Porto saiu por lesão, o Uribe, para dar lugar a Sérgio Oliveira, que curiosamente também vinha de lesão. E o Futebol Clube do Porto sentiu a saída do Uribe. Notava-se que Uribe era quem comandava o pressing dos azuis e brancos, muito importante para conseguir recuperar rapidamente a bola sempre que se dava essa perda de bola. Sérgio Oliveira não tem essa mesma capacidade,
do Uribe, mas acabou por o Fogo Porto entrar relativamente bem em jogo, mas o Braga foi desde logo, desde cedo, na segunda parte, bastante eficaz. Marcou numa das primeiras oportunidades que teve, na etapa complementar, e depois pressionou muito o Futebol Porto. O Futebol Porto decaiu muito em qualidade de jogo e aí os arsenalistas foram a equipa mais perigosa até a final do jogo, mesmo com algumas substituições de Sérgio Conceição para tentar reverter o rumo dos acontecimentos. O Sporting Braga acabou por se superiorizar na segunda parte. O resultado acaba por ser um pouco enganador em relação ao que se passou no global do jogo. Se olharmos à segunda parte, seria completamente justo. No outro jogo, o Sporting Braga precisava que o Sporting não levasse qualquer ponto da sua partida, portanto, que era no Estádio da Luz, era uma partida de alto risco também para o Sporting, e conseguiu isso mesmo, conseguiu festejar no fim. Foi um jogo, apesar de não estar aqui no nosso âmbito, na Zona Norte, foi um jogo realmente decisivo e que teríamos que mencioná-lo. Acabou por ser relativamente equilibrado, com alguma supremacia do Benfica, sobretudo a nível de pressão. O Benfica aproveitou muito bem o erro dos sportinguistas, uma equipa mais jovem, menos madura, por isso, pressionando desde logo a saída de bola dos comandados de Ruben Amorim, que arriscavam muito nesse capítulo, uma circulação muito lenta desde a sua defesa, e depois a qualidade individual do Benfica fez valer. O jogo começou por uma vantagem desencarnados, depois os Leões conseguiram empatar o jogo, mas na reta final, aos 88 minutos, Carlos Vinícius, que acabou por confirmar assim a liderança ex-aequo dos goleadores do campeonato, juntamente com Mehdi Taremi, acabou por marcar o golo que decidiu a partida, e assim o Sporting Braga ultrapassou na reta da meta o Sporting, e ficando assim com o terceiro lugar do campeonato. Tivemos realmente, esse seria o meu remate trivela. O remate ao ângulo da semana foi aqui a luta pela manutenção, que se disputou ainda hoje, sobre a qual penso que teremos a oportunidade depois de falar um pouco melhor, fazer aqui uma análise mais profunda sobre as equipas, portanto, não só estas que lutaram pela manutenção, como também pelas várias equipas do campeonato. Mas aqui posso dizer que, de uma forma completamente sincera, que não tive a oportunidade de ver estes 3 jogos que definiam a situação das descidas e das manutenções, mas acompanhei aqui o correr dos jogos em termos de resultado, não é? E posso dizer que eram 3 jogos de facto muito, muito difíceis para as suas equipas, para as equipas envolvidas. Se calhar o menos difícil seria a recepção do Portimonense ao Desportivo das Aves. O Desportivo das Aves já era uma equipa muito fustigada aqui por jogadores que tinham rescindido já de contrato, que não estavam já disponíveis para estes últimos jogos dos avanços no campeonato, mas por outro lado tinham estavam serenos, não tinham nada a perder. Alguns jovens também pretendiam mostrar o seu valor até para a próxima época, eventualmente, e isso poderia dificultar a tarefa dos algarvios.
e de facto dificultou, porque na primeira parte o Portimonense não conseguiu marcar qualquer gol, mas acabou por, no final do jogo, acabou por registrar aqui uma vitória, 2-0, que não foi, no entanto, suficiente para manter o emblema de Portimão na Primeira Liga. Isto porquê? Porque no Vitória de Setúbal Belenenses, um duelo entre equipas que até a última jornada estavam aflitas nessa disputa pela manutenção. Nesta última jornada já só os chadinos tinham esse risco de descer, porque os comandados de Ti tinham garantido já essa manutenção na última jornada. E de facto também vinham para este jogo com uma tranquilidade e a vontade de mostrar a sua seriedade, o seu brilho profissional, tal como os avanços, e isso muitas vezes dificulta as equipas que estão por vezes mais com o coração do que com a cabeça a lutar pelos seus objetivos. Era isto que pairava, era esta nuvem que pairava sobre o Vitória Futebol Clube, mas o jogo acabou por sorrir aos comandados de Lito Vidigal, mais um treinador muito pragmático, tal como Ti, e acabou por se concretizar essa vitória que deu a manutenção, juntamente com o resultado da jornada passada, que foi eventualmente o resultado mais importante de Lito Vidigal e dos chadinos nos últimos tempos, que foi um empate em Alvalade. Foi muito importante, deu aqui a vantagem sobre o Portimonense para esta última jornada e realmente foi um ponto decisivo para manter os alentejanos na primeira liga. Por fim, a recepção do Moreirense ao Tondela, que também era fundamental, um resultado positivo dos Beirões, que defrontavam uma das equipas de sensação da época, o Moreirense. Ricardo Soares teve uma entrada excelente no banco dos Cónegos e vinha de um final de época absolutamente sereno. No último jogo teve aqui uma goleada que acabou por também não espelhar, acabou por ser um resultado demasiado volumoso para a diferença que houve, pelo menos em boa parte do jogo, em relação ao Futebol Clube do Porto. Mas antevia-se que neste jogo, o último jogo em casa da equipa e o último jogo da época da equipa, certamente iria dificultar a vida ao Tondela. A verdade é que os tondelenses começaram por se colocar em vantagem. O Moreirense ainda empatou o jogo e colocou aqui os Beirões em risco, mas acabou por chegar também o segundo e golo da vitória para os comandados de Nacho Gonzalez, que assim garantem também a permanência. Depois falaremos melhor sobre aqui as implicações para as várias equipas de tudo isto que se passou, mas este é o meu remate ao ângulo. O meu outro destaque, o alcançar da permanência por parte de Tondela e de Vitória de Setúbal, em função, em prejuízo aqui do Portimonense. Estamos a falar de equipas fora do nosso âmbito, todas elas. Portanto, estamos aqui um bocadinho equidistantes em relação à nossa linha editorial, mas teria sempre que destacar um feito como este, o alcançar da manutenção por estas equipas, que é muito importante, e depois falaremos melhor sobre isto, mas sobretudo no caso do Vitória de Setúbal. Muito bem, Eduardo. Antes de passarmos para o teu remate final, eu queria lembrar os nossos ouvintes, os nossos seguidores, que podem ver-nos quer no Facebook, quer no Instagram. Temos feito sempre estas últimas edições através dos dois locais.
e depois disponibilizaremos também o vídeo no YouTube e no nosso site, jornalreferência.pt. Agora sim, Eduardo, quanto ao remate final, queria saber, queria que tu nos contasses também se há algo que destaques deste campeonato, uma vez que esta foi a última jornada. Nós vamos mais à frente falar mais a fundo acerca disso, desse balanço, mas se há algo que queiras destacar agora para este remate final e também outras considerações que tenhas para o resto da semana, e nomeadamente sobre a taça. Sim, este campeonato ficou amplamente marcado pela pandemia, que criou aqui uma situação nova, uma paragem de cerca de 3 meses a meio mais para o fim, digamos assim, da época, a faltar 10 jornadas para o final do campeonato, que colocou as equipas perante um vazio competitivo, que teve que ser gerido primeiramente a nível físico, depois a nível anímico, emocional, e também a nível técnico, porque eu acho que, e a nível técnico e tático, porque os treinadores à distância foram, mercê da sua competência, das ferramentas que hoje em dia existem, foram amenizando, foram mitigando este impacto, tudo que afetou a sua preparação neste período, mas é impossível recriar de uma forma igual ou semelhante, não é? O contexto de treino e também até pela forma, não só pelo treino em si, que individualmente cada jogador faz, mas também pela forma coletiva, não é? Exatamente, a forma associativa e coletiva que não é possível fazer, não é possível recriar, não é possível concretizar nessa paragem em que os jogadores têm que treinar de alguma forma nos seus apartamentos, nas suas casas. Alguns treinadores, alguns jogadores tiveram a possibilidade de oferecer espaços mais amplos de alguma forma, porque viviam em habitações do género de uma tipologia de uma moradia. Outros já tinham, por viver em apartamentos, mais dificuldade em termos de espaço, e tudo isto são demasiadas limitações para qualquer equipa. A verdade é que a forma como se reagiu por parte das diferentes equipas foi completamente diferente. Vimos equipas que entraram bem e abordaram bem este ciclo curto de jogos, e mudaram amplamente a sua situação, como é o caso, por exemplo, do Passos de Ferreira, em relação ao que se passava antes. Outros ampliaram uma tendência que já vinha acontecendo, como o caso do Futebol Clube do Porto, que assim confirmou o título, alargando a vantagem que já tinha em relação ao Benfica. Outros acabaram por manter mais ou menos a sua posição na tabela e o seu rendimento, mas só as equipas mais fortes a nível anímico é que poderiam ter sucesso, quando ainda não tinham esse sucesso garantido, quer o sucesso signifique vencer o campeonato, apurar-se para as competições europeias, ou garantir a manutenção. E acho que foi isso que fez mais a diferença para cada um dos competidores, do que propriamente a qualidade, a superior qualidade dos seus plantéis. Acho que o posicionamento das equipas na tabela acabou por não se refletir exatamente ou digamos que a qualidade das equipas não se refletiu
na forma como se posicionaram depois na tabela classificativa, e isso mostra, até mais do que o de mérito de uns, mostra o mérito de outros a contrariar essa suposta inferioridade teórica e conseguir ultrapassar-se, conseguir de alguma forma ser superlativos no seu rendimento para ultrapassar os desafios que tiveram nesta época. Portanto, este seria o meu primeiro remate final, digamos assim, a primeira parte do remate final. A outra parte é naturalmente relativa ao que nos falta. Falta-nos um jogo para terminar a época a nível nacional. Temos um Benfica Futebol Clube do Porto na final da Taça de Portugal, que será realmente a cereja no topo de um bolo que não foi um bolo fácil, não foi uma receita fácil para nenhuma destas duas equipas, para nenhuma das 18 equipas que constituíram o campeonato nacional, mas que acabou por ser um culminar possível e um culminar com as duas equipas que estiveram no topo da tabela da Liga NOS. Espera-se um Futebol Clube Porto coletivamente favorito, porque foi uma equipa que teve um melhor rendimento coletivo na época, mas estamos a falar de um jogo só, uma final a uma só mão, um jogo que pode cair para qualquer um dos lados, e relembro que, como já disse anteriormente em vários meios, não só aqui mas noutras situações, que na minha opinião o Benfica é superior em termos de plantel, em termos individuais ao Futebol Clube do Porto, e isso faz com que possa perfeitamente estar perto de vencer esse jogo. Por isso, aqui um favoritismo relativo ao Futebol Clube do Porto, que é a equipa que é campeã nacional e que está também nesta final, mas um jogo muito difícil, é um clássico, não haverá público, terão mais essa condicionante, não é? Mas será uma condicionante para as duas equipas, e acabará por ser muito interessante seguir como estas equipas que não se prepararam, digamos que não pouparam jogadores nestes últimos jogos, mesmo com a sua situação definida, não só nesta última jornada, como mesmo na penúltima jornada. O Futebol Clube do Porto já tinha o campeonato garantido e o Benfica o segundo lugar, mas não houve grandes poupanças em termos de jogadores. O Futebol Clube do Porto teve aqui duas ou três nuances, particularmente no caso de Diogo Costa, que perspectiva como possível titular na baliza de Sérgio Conceição, da turma de Sérgio Conceição. Temos Diogo Leite também como possível titular no eixo defensivo, ao lado de Pep ou Mbemba, veremos. E temos a possibilidade de Fábio Vieira entrar ou não também a titular nesse jogo. E houve aqui realmente algumas nuances com estes jogadores, depois alguns jogadores que não puderam dar o seu contributo nestas últimas duas jornadas porque estavam castigados. Também algumas lesões, no caso Sérgio Oliveira, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, lesões também prolongadas que jogadores que já não poderão estar na final, como é o caso de Marcano no Futebol Clube do Porto. Veremos a condição do Uribe, Luís Dias. O facto de não ter havido essas poupanças é sempre um pau de dois bicos para os treinadores, porque não garante as vitórias nos jogos, tanto que o Futebol Clube do Porto perdeu no último jogo do campeonato, e depois também acaba por pôr em risco a integridade física dos jogadores. Um lance ou outro
pode retirar os jogadores desse jogo, que é muito decisivo, que é uma final e ainda por cima contra o seu maior rival. Mas também vimos isso no Benfica, que apresentou, sobretudo contra o Sporting, um 11 na sua máxima força, dentro do que era possível também, dentro dos jogadores que estavam disponíveis para jogo. Portanto, duas equipas que poderão não estar muito frescas nessa final, mas que lutarão aqui taco a taco. Espera-se um jogo muito disputado. Veremos também se vem jogar para terminar a época da melhor forma possível. Muito bem, Eduardo. É isso, são estes os comentários de Eduardo Carvalho para esta última jornada do campeonato. Obrigada, Eduardo, pela tua participação. Nós vamos voltar depois numa próxima edição, também a abordar novamente esta temática e aprofundar mais este balanço. E contaremos também com convidados mais para a frente, por isso não deixem de acompanhar-nos. E também, se quiserem ver as análises das jornadas anteriores, também estão disponíveis nas nossas redes sociais, no nosso site em jornalreferência.pt, no nosso canal do YouTube, e é lá também onde podem também ver outros artigos sempre sobre a região norte. Muito obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição. Obrigado a todos.